Notícias do Judiciário de Mato Grosso. É a TV.jus que começa agora. Olá! Sexta-feira de sessão especial no Tribunal de Justiça. Juízes aprovados em concurso e que já passaram pelo estágio probatório são nomeados titulares. Prestar o serviço jurisdicional de forma excelente, esse é o nosso compromisso. E tem ainda, Pleno do TJ considera legal greve de servidores penitenciários. A TV.jus começa agora. Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizou nesta sexta-feira sessão especial para a recepção de novos juízes no estado. A solenidade foi acompanhada por familiares. Na presença de familiares e amigos, os 41 magistrados aprovados no concurso de 2012 foram nomeados juízes titulares. Hoje é um dia muito significativo para o nosso judiciário e especialmente para os novos magistrados que, depois de uma longa jornada de 2 anos de estágio, conseguiram finalmente a sua vitalicidade, a sua garantia para melhor desempenhar as suas funções. Na solenidade, os magistrados receberam das mãos do presidente do Tribunal de Justiça, do Corregedor-Geral da Justiça e dos outros desembargadores a carteira funcional do Judiciário. Os juízes que foram vitaliciados, sem dúvida alguma, contribuirão sobremaneira com o engrandecimento do Poder Judiciário de Mato Grosso, distribuindo justiça. São pessoas de alta formação jurídica, alta formação moral. Em seu discurso, Perry ressaltou que a função de juiz requer muita responsabilidade e que é preciso preservar a boa conduta pessoal e profissional. Ele tenha especialmente uma bagagem moral e ética, principalmente. Princípios. Eu digo que princípios talvez seja o fator mais importante no caráter de um magistrado. E é pensando em fazer justiça com qualidade que a juíza Janaína, agora titular da comarca de Paranaíta, assume essa nova fase dentro do judiciário matogrossense. Nosso compromisso desde o início foi com a qualidade, né? Não só o meu, eu vejo toda a minha turma com esse comprometimento social, prestar o serviço jurisdicional de forma excelente, esse é o nosso compromisso e continua. Renato, que está na comarca de Coniza, desde a aprovação no concurso, disse que com a titularização, os cidadãos terão ainda mais certeza de um judiciário presente. A expectativa é das melhores. A partir da titularização, o magistrado se firma um pouco mais na comarca. E algumas comarcas distantes têm um passado de que ficava muito tempo vaga. E para a população, para a sociedade, isso é ruim, porque eles não veem o Poder Judiciário presente e diariamente na vida deles. Então, a vantagem é essa. O presidente do TJ deixou um recado para os novos juízes titulares. O tempo se encarrega de aperfeiçoar os magistrados. Eu, inclusive, sou um ferrenho defensor de que a magistratura é um mistério que exige maturidade, porque não se pode colocar a vida das pessoas, a liberdade das pessoas e o seu patrimônio, muitas vezes construído uma vida toda, nas mãos de uma pessoa inexperiente ou imatura. Sejam bem-vindos a esta casa que é de vocês. Nossos parabéns e obrigado a todos. Desembargadores derrubam liminar e julgam legal a paralisação dos servidores penitenciários de Mato Grosso. Confira agora as principais decisões do Pleno. A maioria do Pleno considerou legal a greve realizada pelos servidores penitenciários do estado. O governo estadual havia solicitado a ilegalidade do movimento grevista realizado em 2013. A desembargadora Clarice, em seu voto, ressaltou que o Estado deixou de cumprir acordo firmado com o Núcleo de Solução de Conflitos. Ficou valendo o que deveria ter sido já referendado antes. Ou seja, fez-se um acordo, não cumpriu, as consequências era o retorno da greve, como aconteceu. Então, essa ilegalidade da greve, hoje ela não foi reconhecida. A desembargadora Maria Erotides ainda frisou que o direito de greve é social e acrescentou que o judiciário não pode ser usado para pressionar as classes grevistas. Uma vez ajuizado um dissídio coletivo, fica aberto, um campo
para poder se negociar. Então, se abre uma mesa de negociação onde as partes envolvidas elas têm que se assentar em igualdade de condições. Nenhuma das duas partes pode usar o Poder Judiciário para pressionar a negociação. O Judiciário não pode ser usado como desequilíbrio na mesa de negociação de um dissídio coletivo. O acúmulo de função de motorista de ônibus e cobrador no município de Tangará da Serra foi considerado pela maioria do Pleno ilegal. O Pleno julgou essa ação direta de inconstitucionalidade de uma lei municipal, dizendo que realmente não se pode acumular a função do motorista, aquela visão de atenção, a visão de trânsito, ele não pode desviar o seu olhar para fazer a cobrança de uma passagem e com isso trazer perigo para um ônibus inteiro, para a coletividade. E a seguir, uma conversa com o juiz Jones Gataz sobre os enunciados aprovados na primeira Jornada da Saúde que vão auxiliar ainda mais os magistrados em decisões judiciais. É já já! 140 anos de história em Mato Grosso. É o Poder Judiciário levando justiça ao cidadão. Novas demandas sociais exigem tomadas de decisões judiciais que atendam a essa nova realidade. E na área de saúde, o processo evolutivo das demandas não é diferente. O coordenador do Núcleo de Apoio Técnico, o NAT, do Tribunal de Justiça, juiz Jones Gataz, vai explicar sobre alguns dos enunciados aprovados na primeira Jornada de Direito da Saúde e que vão ao encontro dessa nova realidade. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Jones. Muito obrigado. Dr. Jones, foram aprovados enunciados que reforçam a importância do NAT. Como será o trabalho do núcleo técnico agora? Muito bem. O NAT, sem dúvida alguma, ganhou mais luz, mais foco na sua atuação. Porque um dos enunciados, que é o enunciado 18, diz textualmente, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico em Saúde, são os NATs, alguns lugares conhecidos como Núcleos de Assessoramento Técnico. Esse enunciado, assim como diversos outros, são fruto de, como você disse, dessa primeira Jornada do Direito da Saúde, que foi uma jornada realizada entre os dias 14, 15 e 16 de maio, em São Paulo, promovida a jornada pelo Comitê Nacional de Saúde, que é um órgão criado pelo Conselho Nacional de Justiça por intermédio do Fórum Nacional de Saúde. Ali se debateram esses enunciados e foram aprovados democraticamente 45 enunciados. Um assunto sempre polêmico são os planos de saúde, né? O que foi de novo indicado na cobertura de procedimentos? Em relação aos planos de saúde, nós poderíamos indicar dois enunciados. Um deles que é favorável aos usuários do sistema de saúde e o segundo mais favorável às empresas que lidam com o plano de saúde. Veja o enunciado 25, o que ele diz. É abusiva a negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade relacionados à doença e lesão pré-existente, quando o usuário não tinha conhecimento ou não foi submetido a prévio exame médico ou perícia, salvo comprovada má-fé. Ou seja, o usuário que desconhecia a doença, evidentemente, ele não vai poder ser recusado. A negativa ela é considerada abusiva e, evidentemente, que caberá à empresa, à entidade que lida com o plano de saúde, ela fazer prova de que aquele usuário, de que aquele cidadão, ele, na verdade, já tinha conhecimento da doença e usou de má-fé. O que vai valer, o que vai predominar é o atendimento. E o enunciado, no sentido contrário, assim, que é mais favorável, não que seja no sentido contrário, mas que seja mais favorável a quem lida com o plano de saúde, é o enunciado 26, logo em seguida, que diz: é lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. Isto reforça a recomendação 31 de 2010 do CNJ, que diz, a própria recomendação já diz, recomenda-se aos juízes evitar concessões de liminares para medicamentos, por exemplo, que sejam apenas experimentais.
Outro tema muito atual, né, está no enunciado 40, que aborda sobre a reprodução assistida. O senhor poderia explicar um pouquinho sobre esse tema? Sim, olha o que diz o enunciado. É admissível no registro de nascimento de indivíduo gerado por reprodução assistida a inclusão do nome de duas pessoas do mesmo sexo como pais. Isso aqui nada mais é do que o reflexo da evolução social, das mudanças sociais no direito, o direito acompanhando essas mudanças sociais. Os novos direitos de família. Exatamente. Hoje em dia nós sabemos que a sociedade vem aos poucos, cada vez mais, aceitando e acolhendo essas novas formas de casamento, de união, né? As uniões homoafetivas, e é uma forma de reconhecimento, ou seja, um casal vai poder ter um filho, e esse filho, no registro de nascimento, constar apenas o nome, ou dos dois pais ou das duas mães. Mesmo quando for o caso de uma barriga de aluguel? Sim, o enunciado, ele muito embora fale em gerado por reprodução assistida, ele norteia, ele serve como orientação para outras decisões, outras situações que o magistrado encontrar concretamente no processo. Dr. Jones, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Aguardem. Pergunte, reclame, dê sugestões. A Ouvidoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quer ouvir você. E voltamos a entrevistar o coordenador do NAT, juiz Jones Gataz. Dr. Jones, e sobre o direito de transgêneros, que aborda a mudança do nome depois da cirurgia da troca de sexo? Como que está sendo abordada essa questão? É justamente sobre o enunciado 43, que diz muito claramente: é possível a retificação do sexo jurídico sem a realização da cirurgia de transgenitalização. Ou seja, não é necessário passar por esse procedimento para que a pessoa possa merecer essa retificação no sexo jurídico. De modo que um dos enunciados, como você adiantou anteriormente, que revela essa tentativa de acompanhamento do direito a essas mudanças e evoluções sociais. Eu gostaria que o senhor explicasse na prática o que esses enunciados facilitam na vida do magistrado. Com esses enunciados vai-se poder, digamos assim, uniformizar entendimentos, vai-se poder fortalecer tais entendimentos e isso servir de orientação para os operadores do direito, os próprios magistrados vão poder mencionar os enunciados, para os promotores de justiça, advogados, defensores públicos e até para as pessoas que trabalham no sistema de saúde. Sempre sabendo como é que têm sido tomadas as decisões, vão procurar se moldar a elas para trazer para a sociedade um atendimento melhor. O senhor gostaria de comentar sobre mais algum enunciado que o senhor considere importante ressaltar? Sim, acho que seria interessante, quando nós falamos dos planos de saúde, tem o enunciado 36, que é bastante interessante também nós nos referimos a ele, que o tratamento das complicações de procedimentos médicos e cirúrgicos decorrentes de procedimentos não cobertos tem obrigatoriedade de cobertura respeitando-se as disposições do rol de procedimentos e eventos de saúde editado pela ANS e as segmentações contratadas. Ou seja, se determinado procedimento não foi coberto pelo plano de saúde, mas em decorrência desse procedimento houve enganos, houve complicações, quando acontecerem complicações decorrentes de um procedimento cirúrgico que não havia cobertura, passa a existir a cobertura por conta dessa complicação. Dr. Jones, eu quero agradecer a presença do senhor aqui mais uma vez para estar falando sobre esses enunciados e sobre o trabalho do NAT. Eu agradeço a oportunidade de participar mais uma vez do programa da semana. Estou à disposição de vocês. Ok. E nós ficamos por aqui. Tenham todos uma ótima semana.